E o assunto de hoje é o Espiritismo, e é um assunto muito abrangente, tem muita coisa, e hoje eu vou contar para vocês a história do Espiritismo kardecista. E o que eu vou trazer para vocês é um resumo, porque tem muita coisa. Se você realmente for pesquisar, muito, parece um iceberg de informações. Então, por isso, eu vou trazer só essa parte resumida. E, inevitavelmente, se eu for perguntar para vocês, quem conhece alguém que é espírita ou já conheceu, eu pergunto agora para vocês, levantem a mão. E eu acho que todo mundo vai levantar a mão. Quem é que conhece alguém que é espírita? Não é difícil. Porque o país onde existe a maior concentração de pessoas espíritas é aqui no Brasil mesmo. Nós vamos ver até o porquê. Então, o Espiritismo ele trabalha com a ideia de que nós que estamos vivos podemos nos comunicar com pessoas que já faleceram, com espíritos, com pessoas mortas. Mas essa ideia não é nova. É uma ideia que os egípcios já criam nisso, no que a própria Bíblia chama de necromancia, o se comunicar com os mortos. Os egípcios faziam isso e os outros povos também. Caso contrário, não teria sentido Deus, no Antigo Testamento, ter alertado os israelitas a não fazer isso. Não se comuniquem com os mortos. Expulsem os necromantes que estão no território de vocês, porque já era algo praticado. E já na idade cristã, haviam outros povos que faziam isso, como os celtas. A ideia do comunicar-se com os mortos. Só que, quando eu vou falar de espiritismo, você vai pensar em Allan Kardec. E Allan Kardec nasceu em 1804, no século XIX. Mas antes dele, já houve pessoas que alegavam poder se comunicar com os mortos. E um século antes de Allan Kardec, surgiu um homem sueco chamado Emanuel Swedenborg. E esse homem, ele era um homem extremamente inteligente, ele era conhecedor de várias áreas do conhecimento humano, e Swedenborg ele alegava a possibilidade de se comunicar com os mortos e as habilidades de médium, que é de se comunicar com esses espíritos. Então, Swedenborg ele não organizou todo o conhecimento dele, mas o que ele acreditava? Primeiro, ele tinha visões espirituais, que ele via coisas, e ele tinha a ideia de mundos espirituais, de que quando a pessoa morria, ela iria para um desses mundos espirituais dependendo do desempenho de vida dela. E essa pessoa poderia evoluir nesses mundos espirituais. Então, se você for uma pessoa má, você vai para um desses infernos, entre aspas, só que você pode sair desse inferno através do seu desempenho. E se você foi para um lugar bom, um lugar melhor, você ainda assim pode evoluir. Essa era a ideia que Swedenborg tinha. Ele não dava a ideia de reencarnação. E ele também disse que ele teve uma visão no qual Deus apareceu para ele dizendo que a Bíblia tinha um significado oculto que era desconhecido de todo mundo e que Swedenborg era responsável por dar o real sentido oculto que a Bíblia tinha. Então ele arrogava para si mesmo que só ele sabia do que a Bíblia realmente estava falando. E ele compilou tudo isso numa teologia muito complexa, só que a teologia de Swedenborg era tão complexa que ninguém se deu o trabalho de investigar a fundo, porque dizem que é muito complexo. Então ficou no ostracismo mesmo, ninguém se interessou. E ele tinha aquela ideia de que as penalidades que os espíritos passavam não eram eternas, o que os espíritas também creem hoje em dia. Então, a teologia de Swedenborg influenciou Allan Kardec
até certo ponto. Allan Kardec discordava de Swedenborg, de que só ele tinha o significado da Bíblia, só ele sabia, essas coisas, mas essa possibilidade de se comunicar com os mortos, da evolução espiritual, isso Allan Kardec concordava. Só que ainda um pouco antes de Allan Kardec, surgiu um homem alemão, na realidade austríaco, chamado Franz Mesmer. Ele era teólogo e médico. E o Franz Mesmer, ele tinha um método um pouco diferente de tratar os seus pacientes. Ele era adepto a algo que ele cunhou como magnetismo animal. Animal porque diz respeito a seres vivos, no caso, nós seres humanos. Ele também foi o criador dos métodos de hipnose. Ele usava a hipnose para tratar os pacientes. As pessoas entravam em transe e ele as curava. Só que o magnetismo, ele é uma outra coisa. O magnetismo, ele diz que o ser humano tem em si mesmo fluidos magnéticos que são invisíveis e as doenças são causadas porque existe algo de errado com o fluxo desses fluidos magnéticos que tem no seu corpo. Então, Mesmer tentava estabilizar esse fluxo através de ímãs, porque ele acreditava que esses fluidos eram magnéticos. Logo, ele desistiu dos ímãs e apenas tratava disso com as mãos, estabilizando o fluxo e curando as pessoas. Só que essa ideia de magnetismo, de fluidos, não é nova. Já tem antes dele. A própria ideia hindu de chakra já tem isso. E quem pratica ocultismo chama essas coisas, esses fluidos magnéticos de vibrações. Então, por exemplo, o magnetismo animal, ele não é muito popular aqui no Brasil. Mas você já ouviu falar de Reiki? Já ouviram falar de Reiki? Uma pseudociência que cuida da mesma coisa. O corpo tem fluidos e esses fluidos são estabilizados através de imposição de mãos e de coisas assim. E o Allan Kardec acreditava nesse negócio do magnetismo. Ele era um estudioso do magnetismo. Tanto que a ideia de passe que os espíritas têm veio disso, do magnetismo. Então, a gente tem Allan Kardec, ele concordava com Mesmer, não concordava totalmente com Swedenborg, mas ambos influenciaram o espiritismo. Mas tá, Allan Kardec ele nasceu em 1804 na França, e o nome dele não era Allan Kardec. O nome do Allan Kardec, na realidade, era Hippolyte Léon Rivail. Ele só foi ter contato com o espiritismo lá pelos 50 anos. Ele era um pedagogo, um homem muito erudito, muito envolvido com educação, e ele queria muito que as pessoas mais pobres tivessem acesso. Então, antes de ser o Allan Kardec, ele escreveu vários livros sobre o nome de Professor Rivail, no qual ele se preocupava só com pedagogia. Várias áreas do conhecimento e que as pessoas mais pobres tivessem mais acesso a isso. Então, por ser um pedagogo, ele era um homem muito cético. Ele não acreditava em coisas espirituais. Ele acreditava no que ele podia ver, tocar e estudar. Só que o magnetismo era uma coisa que ele acreditava. Nessa coisa de fluidos espirituais, ele estudava isso. Só que lá para 1850, esses fenômenos espirituais eles começaram a ganhar muita força, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Aliás, só abrindo parênteses, é muito curioso. Parece que no século XIX, tudo surgiu no século XIX. Mormonismo, Adventismo, Testemunha de Jeová, evolucionismo, comunismo, espiritismo, foi tudo no século XIX. Aconteceu alguma coisa naquela época que, não sei, chega a ser incrível. Tudo que vai contra o cristianismo surgiu naquela época. Mas, enfim, só quis abrir esse parênteses porque eu acho curioso isso. Então, Allan Kardec,
1850, na França, estava acontecendo algo muito curioso. A aristocracia francesa estava se divertindo com um novo fenômeno chamado de mesas girantes. O pessoal se reunia, colocava as mãos sobre a mesa e as mesas começavam a girar, flutuar, fazer batidas. E a aristocracia via isso apenas como uma diversão. Então, um amigo do professor Rivail, que é o Allan Kardec, falou, não, você precisa ver o que está acontecendo. E quando ele viu aquilo acontecendo, ele teve isso com um certo ceticismo. Isso aí é tudo fruto do magnetismo, que eu já estudo. Porque ele não acreditava que só os corpos humanos e corpos vivos tinham fluidos. Os próprios objetos também tinham fluidos que poderiam ser manipulados para fazer com que aqueles fenômenos acontecessem. Só que, curiosamente, estava acontecendo uma coisa muito interessante nos Estados Unidos ao mesmo tempo. Foi nessa época nos Estados Unidos, 1850, que surgiram as irmãs Fox, Leah, Kate e Margaret Fox. Eram todas adolescentes e elas estavam alegando que elas conseguiam se comunicar com os espíritos através de batidas nas mesas nas quais elas estavam. E isso foi atraindo muita gente que queria ver aquele fenômeno no qual os espíritos davam batidas e elas se comunicavam através dessas batidas. Só que, muitos anos depois, quando elas envelheceram, elas jogaram a real para o público e falaram que tudo aquilo era uma farsa, que na realidade elas aprenderam a fazer batidas com as articulações dos pés, sem que ninguém visse, claro, porque ninguém está olhando para o seu pé. Aí você faz um certo barulho com as articulações, gerando aquelas batidas. Então elas mesmas admitiram que elas eram charlatãs. E ainda bem que ninguém descobriu isso naquela época, senão seriam as pessoas que iriam se comunicar com elas através de batidas, se é que vocês me entendem. Mas, enfim, elas mesmas confessaram que aquilo tudo era bobagem. Mas, na França, aquilo estava acontecendo. Só que o professor Rivail, ele começou a investigar aquilo mais a fundo, porque enquanto o pessoal estava se divertindo, fazendo perguntas idiotas para os espíritos, ele começou a pesquisar aquilo mais, até que ele se convenceu da existência do mundo espiritual. Os espíritos são reais. Só que o Allan Kardec era um estudioso, ele gostava de estudar as coisas, de classificar as coisas. Então, ele pesquisou. E ele começou a pesquisar várias pessoas que diziam ter habilidades de médium, começou a estudar o que a gente conhece hoje como espiritismo. Então, ele codificou o espiritismo que a gente conhece hoje. O espiritismo é uma religião organizada, tudo por Allan Kardec, que começou a se interessar por isso, pesquisar, e ele construiu aquilo que a gente chama do cânon, entre aspas, espírita. Porque assim como nós, tecnicamente, somos fundamentalistas, entre aspas, cremos no cânon bíblico, os espíritas também baseiam tudo o que eles creem nos livros principais de Allan Kardec. Ele escreveu vários livros, só que 5 principais que a gente chama do Pentateuco kardecista. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e Gênese. Eu vou entrar um pouco em cada desses livros fala. Então, o professor Rivail, ele descobriu que ele, em vidas passadas, era um druida celta que se chamava Allan Kardec. Então, para não misturar as obras do professor Rivail com as obras espíritas, ele começou a assinar os livros dele sob o pseudônimo de Allan Kardec. E é assim que esse nome surgiu, Allan Kardec. Então, em 1857, depois de muita pesquisa, ele cria o Livro dos Espíritos. E é praticamente uma Bíblia espírita.
E esse livro, ele funciona como uma espécie de catecismo, com perguntas e respostas. Ele perguntava para os espíritos respondiam ele, e existem mais de 1000 perguntas nesse livro, sobre os mais diversos temas. Então, por ser um livro muito abrangente, ele é praticamente a Bíblia espírita. Todas as respostas, toda a cosmovisão espírita está nesse livro, Livro dos Espíritos, que trata de diversos temas: morte, vida, luto, escolhas de vida, casamento. É bem abrangente. E os espíritas estudam esse livro da mesma forma como nós estudamos a Bíblia. É claro que não saia dessa aula achando que conheço um espírito, então ele já leu esses livros, ele estuda esses livros. Não necessariamente. Assim como a gente tem crente made in China, também existe espírita só para inglês ver. Então, às vezes o cara se diz espírita, ele até frequenta algumas reuniões, mas nunca estudou esses livros a fundo. Então, existem espíritas e espíritas, né? Aqueles que estudam mais e estudam de menos. Mas o espiritismo ele é bem dogmático. Então, o que o espírita crê, tecnicamente deveria estar no Livro dos Espíritos, em tese, porque é uma religião organizada. Então, ok, é disso que trata resumidamente o Livro dos Espíritos. É um livro grande, bem abrangente. Então, em 1861 vem o segundo livro, que é o Livro dos Médiuns. E esse livro, Allan Kardec, ele trata sobre o desenvolvimento da mediunidade. Ou seja, como que uma pessoa se torna um médium? É qualquer um? É um dom? Existem tipos de médium, ele trata sobre isso. Aqueles que fazem psicografia, aqueles que apenas têm visões, aqueles que apenas ouvem coisas. Aqui ele trata como que se conversa com os espíritos, não é de qualquer forma, né? E ele aqui estabelece muito a ideia de que o sobrenatural não é sobrenatural, é natural. Que a gente apenas dá esse nome, mas tudo aquilo que é sobrenatural tem uma explicação, porque existem espíritos. É daqui que vem aquela ideia espírita de que, na realidade, os milagres não são reais. Os milagres são apenas manipulações do mundo espiritual. Ele fala sobre tipos de médium, ele fala sobre alguns lugares que são assombrados, porque os espíritas acreditam nisso, alguns lugares têm uma certa energia, são assombrados. Sobre vários fenômenos, como o da psicografia, por exemplo, a linguagem de batidas, né? Aquela coisa que bateu 1 é sim, bateu 2 é não. Aí você me pergunta, você acha que eu sou besta para acreditar tudo isso? Aí você ouve uma batida. Enfim. E até mesmo como combater os maus espíritos, né? É sobre tudo isso que o Livro dos Médiuns trata. E depois, em 1864, surge o Evangelho segundo o Espiritismo, na qual eles pegam todos os eventos do Evangelho, dando aplicações morais para aquilo. Então, eles tentam explicar o Evangelho sob o ponto de vista espírita, ou seja, sob toda a doutrina espírita, e mais nessa questão moral, que é muito forte para os espíritas. Essa questão da caridade. Então, eles dizem que Moisés foi a primeira revelação, Cristo foi a segunda, e o Espiritismo é a terceira revelação. Ou seja, é um passo a mais. E esse livro diz que ele reinterpreta as partes obscuras dos evangelhos, sob a ótica espírita. Então, é basicamente sobre isso que esse livro fala. Quarto livro, O Céu e o Inferno, de 1865. Esse livro trata sobre o que ocorre após a morte, fazendo uma comparação com o que as outras religiões creem,
fala sobre o estado da alma e de que não existe punição eterna. Então, toda aquela ideia espírita do umbral, que é uma espécie de purgatório, que é onde as almas vão, você fez mal, e aí você tem que pagar por aquilo no umbral, e aí você tem que fazer por onde, para você alcançar um bom estágio. E aí você reencarna. Eu reencarnei numa família miserável, é porque você fez algo na sua vida passada e você tem que pagar por isso. Basicamente está codificado nesse tipo de livro. Mas nenhuma punição é eterna. Mas dá aquela ideia de salvação por obras, claro. Você faz por onde? Você evolui. Se você fizer o mal, você vai pagar por isso. E em 1868, finalmente, o último livro, Gênese. Esse livro explica a origem do universo sob o ponto de vista espírita, como a vida se desenvolveu, a evolução do espírito, a ideia de que milagres não existem, que Jesus ele não operou milagres, ele apenas usava conhecimentos avançados que ele já tinha sobre os espíritos, e que a humanidade está em progresso, e que a ciência não é inimiga do espiritismo, mas a ciência caminha junto com toda essa doutrina espírita. Claro, por fato de que Allan Kardec era um estudioso, ele jamais iria rejeitar a ciência. Porém, essa ideia de magnetismo é uma pseudociência. E eu sei que tem médicos aqui, eu estou olhando para alguns deles aqui, se eu falar para você de reiki, você vai falar, você está maluco, não faz isso. Vai se tratar da maneira normal, porque isso é uma pseudociência. Ou até mesmo aquela ideia da reflexologia, que é a ideia de que você pega o seu pé e que cada parte do seu pé representa uma parte do seu corpo, e que se você massageia aquela parte, você vai refletir para outra parte do seu corpo. Mas você que é médico, que está me ouvindo, você sabe que isso é balela. Então são as chamadas pseudociências. E um ano depois de ter escrito Gênese, Allan Kardec faleceu. Então a gente tem até aqui o espiritismo como dogma. Ele foi dogmatizado. Mas como que uma religião que nasceu lá na França se tornou tão popular no Brasil? É isso que a gente vai ver agora. É só um minutinho. Então, ok. A estabilização do espiritismo como religião, como dogma, a popularização. Em 1831, nasceu um médico do Ceará chamado Bezerra de Menezes. Ele se converteu ao espiritismo após ter lido o Allan Kardec e ele contribuiu muito para a disseminação do espiritismo, por ele ser um homem muito popular, por ele dar... Ele era conhecido como o médico dos pobres, era de fato um homem muito caridoso, que dava assistência médica para pessoas menos favorecidas. E com isso o espiritismo até ganhou uma certa popularização. Mas o Bezerra de Menezes não é o grande responsável pela popularização do espiritismo. Mas ele foi muito influente e ajudou muito. Tanto que a rua aqui de trás se chama Bezerra de Menezes. Não sei se vocês sabem, a rua aqui do Flamenguinho, Bezerra de Menezes, em homenagem a ele. O espiritismo, como a gente conhece, se tornou popular de verdade com Francisco Cândido Xavier, o popular Chico Xavier. Ele nasceu em 1910 em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, ou seja, ele era mineiro. E ele era de uma família muito grande, tinha vários irmãos e irmãs, e uma família muito, mas muito pobre, extremamente humilde. E quando ele tinha 5 anos de idade, a mãe dele morreu. E, bem, uma família pobre, tanto o homem quanto a mulher colaboravam para o sustento. E o pai de Chico Xavier se viu sem condições de manter todos os filhos, então ele teve que deixar os filhos com parentes, amigos. Então o Chico Xavier ficou aos cuidados de uma madrinha
chamada Rita de Cássia. E de acordo com os biógrafos do Chico Xavier, essa mulher era obsidiada. Ou seja, esse é o nome que eles dão para quem está endemoniado. Eles chamam obsidiado. Porque essa mulher judiava do Chico Xavier, judiava de verdade. Beliscava, batia, fazia todo tipo de judiação que você pode imaginar. Então, nessa época que ele era muito judiado, ele começou a ter visões que a sua mãe aparecia para ele e o consolava. E ele se apegava a essas visões que ele tinha da mãe dele. Mas não durou muito tempo e o pai de Chico Xavier se casou de novo e teve mais filhos. Não sei porque a pessoa não tem condição, coloca mais filhos no mundo, mas enfim, isso não é da minha conta. Mas enfim, ele se casou de novo com uma outra mulher e aí o Chico Xavier pôde voltar a viver com o pai e com essa nova madrasta que já era boazinha com ele. E agora com uma família maior ainda. Aí o Chico Xavier, ele falava que ele tinha várias visões, ele começava a contar isso para os pais que não acreditavam nele, mandavam ele para o padre se confessar, e a mãe dele supostamente apareceu dizendo, fica quieto, por enquanto você é criança, não fala nada para ninguém. Então ele ficava com aquilo para ele. Então quando ele tinha 17 anos, a irmã dele ficou obsidiada, ou seja, possessa. Então levaram ela para um centro espírita onde expulsaram o demônio dela e a partir disso falaram para ele estudar. Ele ficou interessado em estudar o espiritismo, ele começou a ler o Allan Kardec, ele se tornou espírita. Ele se interessou pela mediunidade, porque ele já tinha, segundo ele, habilidade de médium, e ele se tornou médium. Então, em 1931, já com seus 20 e poucos anos de idade, apareceu para ele um espírito chamado Emanuel, que disse o seguinte para ele, você, Chico, é o responsável, quer dizer, será o responsável por divulgar a doutrina espírita aqui para o Brasil. Essa é a sua responsabilidade. Então, eu vou te ajudar, vou ser o seu mentor espiritual e você vai ser meio que um apóstolo do espiritismo aqui no Brasil. E foi isso que aconteceu. Então, um ano depois, ele escreveu o primeiro livro psicografado, chamado Parnaso, que trata-se de um livro no qual ele diz que todos os poetas e políticos que já morreram, como Dom Pedro II, Casimiro de Abreu, Cruz e Souza, Castro Alves, ele teve esses... Como eu posso dizer isso? Eles estão mortos, se comunicaram com Chico Xavier para ditar para ele o que ele tinha que escrever. Então é sempre aquela mesma figura, que ele colocava a mão na cabeça e começava bem rápido a escrever. Era basicamente assim que ele fazia. Então ele sempre falava assim, o livro é do Chico Xavier, que foi ditado pelo espírito tal. Esse então foi o primeiro livro dele. E as pessoas se impressionaram, como que um homem de uma família tão humilde sabe de Cruz e Souza, Casimiro de Abreu, ou seja, poetas eruditos de antigamente, né? Mas foi em 1943 que ele escreveu o principal livro dele, o livro mais vendido, o livro mais popular, que é o livro Nosso Lar, que foi ditado pelo espírito de alguém chamado André Luiz. E aí ele tem toda a visão de que um homem chamado André Luiz estava no umbral, depois ele foi para um lugar lindo chamado Nosso Lar, que é lá que as boas almas vão. E eu creio que esse livro ajudou muito a romantizar o espiritismo no Brasil, por causa daquela ideia de que um dia estaremos num lugar melhor, que é o nosso lar. E a moça que eu usei para pesquisar tudo isso, ela até falou que o próprio Swedenborg, que eu mencionei anteriormente, tinha visões parecidas com a do Nosso Lar. Então, em 1950, a fama do Chico Xavier começou a crescer, ele começou a se tornar como uma espécie de messias do espiritismo,
porque ele dava consultas às pessoas mais necessitadas e não cobrava nada. E as pessoas ofereciam para eles presentes e ele os recusava, e ele nunca enriqueceu da obra mediúnica da qual ele exercia. Então ele se sustentava como? Ele era funcionário público, ele era datilógrafo do governo. Então era assim que ele sustentava. A profissão dele é a datilografia, mas ele não ganhava nada com o trabalho espírita dele, com os livros, no caso. Então tudo que ele arrecadava com os livros, ele doava para a caridade. Em 1966, com as explosões midiáticas, ele foi convidado para um programa da TV Tupi chamado Pinga Fogo, no qual a fama dele explodiu. E mais pessoas quiseram conhecer sobre Chico Xavier. Os livros deles começaram a vender mais. E assim, o Espiritismo ganhou o Brasil inteiro. Em 1971, ele escreveu o livro Paulo e Estevão, no qual ele fala sobre o cristianismo primitivo. Então é preciso que a gente tenha a noção de que o Espiritismo nunca rejeita o Evangelho. Eles nunca vão falar não para Jesus. A questão é que o tempo inteiro Jesus está lá, mas ele é só um personagem coadjuvante. Ele nunca é o centro. Ele está lá, é coadjuvante, você acena para ele, oi Jesus, está bem longe, mas ele nunca é o centro. Mas é por isso que é difícil evangelizar um espírita. Eles nunca vão rejeitar Jesus. Eles sempre vão concordar com você. Eles vão falar, tá certo, Jesus ensinou, Jesus fez, Jesus era caridoso, e nós também devemos ser caridosos. Eles sempre vão dizer isso. Houve sim algumas controvérsias com o Chico Xavier, e uma delas foi o sobrinho dele, Amaury Xavier, que apareceu um tempo depois dizendo, meu tio é um charlatão porque eu trabalho com ele e tudo que ele psicografa é da cabeça dele. Minha opinião pessoal sobre Chico Xavier. Eu não descarto nenhuma das hipóteses em ele ser um charlatão ou ele ser um cara sinceramente iludido. Pode ser que ele era um charlatão? Pode ser. Mas pode ser que ele era uma pessoa sinceramente iludida. Como ele sofreu muito na infância, pode ser que essas visões que ele teve da mãe fossem um delírio e que ele era apenas um homem muito criativo e não é porque a pessoa é pobre que essa pessoa não pode ser criativa. O Joseph Smith, que a gente estudou também, era criativo. Então eu apenas creio que ou ele era um charlatão ou ele era um cara muito criativo, porque de fato ele não enriqueceu disso, era um homem muito generoso. E, sinceramente, essa generosidade espírita deve envergonhar nós cristãos. Porque, sim, eles são muito generosos, fazem caridade muito mais que nós. E a gente deve se envergonhar disso, sim. Os cristãos deveriam, sim, irmãos, ser os mais caridosos. Mas, muitas vezes, nós não somos. Então, isso é vergonhoso. É claro que eu não acredito em nada disso, eu não acredito em falar nos mortos. A Bíblia condena isso veementemente, então eu fico com o que a Bíblia diz. Mas, isso aqui é importante para que nós saibamos como os espíritas creem. Todos creem da mesma forma? Não. Não tem essa. Principalmente porque existem vertentes que saíram do kardecismo. Vertentes que creem coisas diferentes, e a gente vai explorar isso aqui mais adiante. Mas o que o kardecismo prega, na essência, é isso, e o Chico Xavier seguia a linha do Allan Kardec. Embora ele deixou isso mais popular, popularizou essas coisas. Hoje em dia a gente tem na figura de Divaldo Franco o grande apóstolo do espiritismo aqui no Brasil, e o espiritismo também é popularizado por romances espíritas, com Zíbia Gasparetto, que eu acho que alguns de vocês já conhecem, e Ivani Ribeiro. Vocês lembram daquela novela da Rede Globo, A Viagem, 94? Que era com o...
Eu nem lembro o nome da pessoa. Mas, enfim, ficou muito popular. Então, veio tudo desse pessoal. As novelas da Globo, pelo menos a maioria, eram espíritas. E isso ajudou a divulgar muito o espiritismo aqui no Brasil. Então, foi basicamente assim que o espiritismo surgiu e se tornou popular, de um lado. Mas lembre-se, eu apenas resumi para vocês toda a história.